O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, e o versículo, a partir do verso 16, que eu vou fazer a leitura com vocês, ouvindo eu. O meu ventre se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como o das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui está uma parte da oração de Abacuque diante do caos. É isso que nós podemos falar. Uma época em que o povo estava aí na iminência de ser destruído. Só existia injustiças, prevaricações, um esfriamento. Não dá nem para falar que naquela ocasião era um esfriamento, uma apostasia terrível do povo em relação ao seu Deus. E povo este que recebera todas as bênçãos do Deus Criador dos céus e da terra. Tinham recebido a própria terra ali onde eles habitavam como herança e promessa de Deus feita lá em Abrão. No começo do programa eu falei, e como que Deus ele cumpre tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele prometeu, mas esse povo demonstra a sua ingratidão diante do Senhor. Mas no meio do povo existiam também pessoas que eram íntegras, que eram fiéis, sinceras e verdadeiras na presença do Senhor. Contudo, estavam ali convivendo com esses homens ímpios. E por isso estão aí também sofrendo as consequências do abandono e da apostasia da maioria daquele povo naquela ocasião. E Abacuque é um homem de Deus, é um homem de comunhão com Deus, que chega a buscar a face do Senhor e diante da iniquidade de Judá e também aí das coisas que estavam acontecendo, ele fica aí estarrecido e chega um momento em que observa que só existia a injustiça. É um homem que também começa a perceber, os seus olhos começam a ficar presos, a sua atenção ficam presas aí nessas coisas materiais. E isso começou a abalar a fé. E é o que eu constantemente tenho dito aqui para vocês, que quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que Hebreus e os textos sagrados nos recomendam que sempre devemos estar olhando para Jesus, não desviar o nosso olhar, não devemos. Porque se desviarmos, o momento que seja, a atenção do nosso Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador, então nós vamos sofrer consequências aqui dessa terra e a nossa fé vai ser abalada. A exemplo de Pedro, quando estava naquele barco, naquela tempestade, à noite, e ali estavam quase perecendo, Jesus aparece andando sobre o mar, e naquela ocasião eles não conseguem identificá-lo, e Jesus disse, não temam, sou eu.
né? E aí Pedro, ouvindo aquilo, disse: é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Então Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro sai e anda sobre as águas do mar, como Jesus também estava, um homem andando sobre as águas. Mas o texto nos diz também que houve um momento em que Pedro, ele começou a dar atenção para o vento, sentir mais o vento forte. Ele começou a olhar para as águas, para as ondas, né? Vindo. E ele ali então temeu. Quando temeu, a fé diminuiu. E o que sustenta-nos de pé é a nossa fé. O que nos sustenta na presença de Deus, a nossa fé. E fé é dar atenção, é enxergar o invisível. E ao contrário da fé, é quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas terrenas, naquilo que a nossa razão ela começa a captar. E quando nós começamos a prestar atenção nas coisas materiais, e então o nosso homem interior começa a raciocinar, começa a andar somente da razão, então a nossa fé começa a sofrer aí alguns danos. E nós começamos a esmorecer. E aí Pedro começou a afundar. Ele percebeu que ele já não conseguia mais se manter de pé. É isto que vai acontecer. E Abacuque também no Primeiro Testamento é esse exemplo. Estava afundando, estava indo também perecendo no meio das dificuldades, problemas, as injustiças e de tudo aquilo que estava errado diante dele. E tanto Abacuque quanto Pedro, Abacuque tem um momento na presença de Deus, que entra na presença do Senhor, num momento de oração, abre o seu coração diante de Deus. Assim, ele tem um tempo maior. O Pedro, naquele momento, ele não tinha muito, ele estava afundando nas águas. Perdeu a sustentabilidade, perdeu a base, viu? E o que era a base? Era a fé, era a confiança, era olhar para Jesus. A fé, ela só é sustentada, ela só é fortalecida, ela só existe no mundo espiritual e físico quando nós estamos olhando para Cristo. Tirou o olhar de Cristo, não existe mais a fé. E aí Pedro afunda, mas ele pede socorro para o mestre. Senhor, me socorre. E naquele momento Jesus estendeu as suas mãos e o levanta e o coloca de pé. E o repreende, o ensina. E depois ambos vão para o barco, andando sobre as águas. Com Jesus vai tudo bem. Ainda que ao seu redor as coisas estejam dizendo que não, na presença dele você fale pela fé, vai tudo bem. Lá dentro está dolorido, dentro de você é sofrimento, é angústia, mas na presença dele vai tudo bem. Porque eu sei que ele vai mudar, que ele vai operar, que ele vai me livrar, que ele vai me guardar. Então, Pedro entrou no barco com Cristo e ficou em segurança. Jesus acalma o vento e acalma a tempestade. E chegam até o outro lado, no porto seguro. Jesus sempre é a nossa segurança. E aqui em Abacuque, ele está na presença de Deus. E quando ora, coloca tudo isso e Deus fala com ele. E quando Deus lhe mostra ali o seu poder, a sua graça, e trata com o profeta, e ele então fica estarrecido, ele fica ali temeroso, e ele vai dizer então, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. E chegou à conclusão: descanse eu no dia da angústia, descanse eu no dia de angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. E aí então traz essa expressão tão extraordinária: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas.
a uma imagem do caos, de tudo contrário, cabeça para baixo, tudo virado, tudo fora do normal, viu? Tudo fora do normal. E aqui, embora os meus olhos estejam vendo isso, no meu mundo físico, essas coisas sejam uma realidade. E aí ele diz no verso de número 19, todavia. O que é a todavia, irmãos? É a conjunção adversativa que sempre eu estou aqui na igreja falando com os irmãos em estudos bíblicos, tá bom? Aqui no texto veio todavia, mas você encontra muitas vezes aí o contudo, tá bom? O porém, preste atenção nisso, é a ideia contrária da outra. Então, se o primeiro do verso de número 17 foi colocado caos, agora nós vamos ter a ideia contrária do que foi posto nesse primeiro versículo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, no meio da guerra, no meio do problema, no meio da adversidade, no meio de tudo que está no verso 17, é possível ter alegria no coração? É possível ter paz no coração? É possível se alegrar, se exultar? Não. Humanamente isto é impossível. Só que Abacuque disse, olha, ainda que eu me alegrarei, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei em quem? No Senhor. Então tire os olhos das coisas que estão diante de você, coloque os seus olhos no Senhor, volte-se para Ele, porque no Senhor há fartura de alegria, de prazer, de satisfação. No Senhor a vitória garantida, a paz, a tranquilidade. Exultarei no Deus da minha salvação. É nele que está aí a nossa alegria. E ele conclui, o Senhor é a minha força e fará os meus passos ou os meus pés como os das cervas e me fará andar sobre as minhas alturas. Tudo na nossa vida depende de Deus. Tudo está em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mas para tanto é necessário que nós nos levantemos, nos coloquemos de pé e olhemos para frente. Olha para o alvo que é Cristo. Olha para frente, não é para trás que se olha, não é para os lados, você não deve olhar para os lados. Olhe para frente, não olhe para baixo, olhe para cima. Então o Senhor está conosco, viu? O Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E Ele vai ser exaltado sobre a terra. E nós vamos estar juntos nesse dia. Por isso, tire os olhos das coisas materiais, tire os olhos dos problemas. Não que eles vão deixar de existir, não sempre estarão aí. Mas nós não vamos sofrer tanto quando nós estivermos olhando para Cristo. Olhe para Jesus. E aí você vai poder se expressar da mesma forma como Abacuque se expressou. Tem uma frase que eu gosto demais, vou encerrar minha palavra nessa manhã com essa frase de Andrew Murray. E ele diz assim, olha, guarde com você esta mensagem. Embora pouco vejamos ou sintamos, acreditemos. É assim que o cristão tem que andar. É assim que o cristão tem que caminhar. Não por vista, mas por fé. Que Deus abençoe você cada vez mais e que esse dia que está aí à nossa frente seja um dia extraordinário e maravilhoso e o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém.